vai garantir a ele não estar em último lugar nessa lista aqui, que é a lista de corridas que cada piloto da Red Bull teve ao longo da história da equipe, que foi fundada em 2005. Nesse ano, inclusive, está completando 20 anos de Red Bull Racing na Fórmula 1. E desde então, como dá pra ver aí na tela, tu tá enxergando, né? Sim. O Max Verstappen é até o momento o piloto que mais correu pela Red Bull, com 188 corridas, seguido do Mark Webber com 129, o Vettel com 113, Dani Ricciardo fechando os pilotos que correram mais de 100 corridas pela Red Bull, com 100, o Pérez fez 90, o David Coulthard, lenda da Fórmula 1, que foi piloto da Red Bull lá no comecinho dela, fez 71 corridas, o austríaco Christian Klien fez 28, o Albon fez 26, o Daniel Kvyat, que Deus o tenha, fez 21. Coitado, esse é o cara que mais se ferrou na história da Fórmula 1, né? Conseguiu perder a vaga dele e a mulher. Viu? Esse se ferrou não só pela Red Bull, mas pelo Verstappen também, né? Aham. Esse tomou 3 strikes aí, no mínimo. Dá pra pedir música no Fantástico. Perdeu o trabalho, perdeu o emprego, a esposa e o filho. Tá ligado aquele meme que fizeram no final do ano passado? Que foi inclusive o carinha lá que representou o evento da F1 75 em fevereiro, que apresentaram todas as pinturas, né, e tudo mais. Que ele brincou com o Verstappen, porque deu uma treta entre o Verstappen e o Russell na temporada passada, né? E ele brincou com o Verstappen, tipo, aliás, com o Russell. Fica tranquilo, Russell, que a gente te colocou longe do Verstappen dessa vez, né? Sentados em mesas longe. Ironizando a foto que eles fizeram a confraternização de fim de ano dos pilotos, né? Que o Verstappen tava numa ponta e o Russell tava no meio. Então, pra ironizar isso. O Kvyat eu acho que nem entra no mesmo estabelecimento. Não, com certeza não. É uma questão de segurança internacional isso aí, né? Mas enfim, passada a corneta no Kvyat, seguindo a lista, o Gasly fez míseras 12 corridas, o Vitantonio Liuzzi, italiano, fez 4, o holandês Robert Doornbos fez 3, eu não lembrava disso, e o Liam Lawson é o último colocado com 2. O Liam Lawson é o último colocado com 2. Certamente o Tsunoda vai passar, a não ser que o desempenho dele seja um desastre completo. Mas acredito eu que vá passar. Cara, olhando pra essa lista aqui, tu encontra alguma surpresa fora a existência do Robert Doornbos? Viu? Deixa eu só compartilhar um negócio aqui que eu achei muito... Eu sei que ele fez pra apoiar o Lawson, né? Mas olha a sacanagem que esse piloto botou. A mesma foto que aquela que o outro piloto colocou, né? Olha o começo da legenda. Cara, eu tenho apenas 3 corridas pela Red Bull, então eu ganhei de você. Deu uma cornetada no cara. Mas nem se é presente mais. Não, daí depois ele explica, né? Tipo, que é pra manter a cabeça erguida e tudo mais, mas eu confesso que esse começo ali me pegou de surpresa. Ele deu uma cornetadinha, mas com bom humor e ainda dando um conselho pra ele, né? Eu acho que o cara fez bem, trouxe bom humor pra questão. Valeu por ter trazido isso também. Uma coisa que eu posso garantir, tá? Uma coisa que eu posso te garantir. Já que prometeram que o Tsunoda vai ficar até o fim do ano, pelo menos na frente do Kvyat ele vai ficar. Garantido, né? Possível. Porque... E do Gasly, né? E do Gasly. O Gasly tá atrás do Kvyat, olha só. O Gasly tá atrás do Kvyat. Não, tu tem razão. Sim, o Gasly teve algumas corridas só e depois ele foi rebaixado. Mas o fato é, tipo, tomara que mesmo que o Helmut Marko tenha falado a verdade, né? Que eles não vão trocar até o fim do ano. Esperamos. Mas a gente sabe que Red Bull é um negócio meio cíclico, então tudo pode acontecer, né? Sim, sim. Ainda mais que eles promoveram o Liam Lawson e se esperava que o Liam Lawson, por ser um estreante, ia correr o ano inteiro, né?
Já deu pra ver que a Red Bull voltou atrás. Isso abre um precedente, né? Nada impede a Red Bull agora de trocar o Tsunoda se ela achar que é a melhor decisão pra equipe, né? Analisando essa lista outra vez, não sei se tu lembra, mas era na época que Rubinho e Massa estavam correndo juntos. Tinha essa dupla mesmo, David Coulthard e o Christian Klien. Chega a lembrar um pouco dela? Depois acabou entrando o Weber. Cara, eu lembro do Coulthard correndo, porque eu lembro inclusive Mônaco 2005, se não me falha a memória. Não, 2005 foi a pintura de Star Wars. Teve um ano que eles em Mônaco correram com uma pintura alusiva ao Super-Homem, que tava rolando o lançamento do filme, né? E aí eu lembro dele com a capa de super-herói no pódio. Eu lembro do Coulthard correndo pela Red Bull, sabe? Aham. Eu também me recordo, mas pouca coisa. Enfim, 71 corridas pra ele é bastante, né? Ele ficou um tempão lá. Sim, até porque o número de corridas naquela época era tipo uma média de 19 a 20, eu acho. Não passava disso. Bem menor, né, do que é hoje. Sim. E fora isso, nessa lista tem outra surpresa pra mim, que é o Sérgio Pérez. Parece que ele fez tantas corridas pela Red Bull que eu jurava que ele tinha mais do que o Ricciardo, mas não, ele tem menos e na real isso aí é mais uma questão temporal, né, porque o Sérgio Pérez esteve nesses últimos anos na Red Bull, enquanto o Ricciardo já passou um tempo desde a passagem dele, né. Então pra mim tinha essa impressão que o Pérez tinha corrido mais, mas não, né, o Ricciardo fez mais corridas que o Pérez. Mesmo... tipo, parece muito que o Pérez correu mais que o Ricciardo, inclusive, muito por conta que, né, por mais que nos últimos 2 anos de Red Bull o Pérez não tenha sido tão bem, nos 2 primeiros ele foi um cara que, tipo assim, foi o escudeiro do Verstappen, muitas vezes se cogitando que ele poderia ameaçar, não que ele iria fazer frente, sabe? Então, tipo, parece muito mais que ele correu muito mais do que o Ricciardo, porque ele entregou bastante resultado, né? Tipo, chegando, inclusive, a ameaçar o próprio Verstappen numa época de dominância. Já o Ricciardo, o Verstappen estava numa ascensão, o foco era muito mais a Mercedes dominando e a própria Ferrari em si, né? A Red Bull tinha algumas corridas com bons desempenhos, chegando a vencer, inclusive, tanto é que dessas 100 corridas, o Ricciardo acho que venceu 8 ou 9 pela Red Bull. Então, só que se tu vai olhar o corte de tempo dos 2 pilotos, tu não vai lembrar, por exemplo, que se não me falha a memória, o Ricciardo começou em 2015 na Red Bull. Né? Cara, acho até que foi 2014. Então ele ficou mais tempo. Porque o Weber se 14 ou 15, eu sei que o Mark Webber se aposentou no final de 2013, que foi quando o Vettel ganhou o Tetra. E aí em 2014 teve essa dupla Ricciardo e Vettel. E eu lembro disso especificamente porque trocou um australiano por outro, né? Foi uma coisa que me chamou a atenção na época. Foi a partir de 2014, isso aí. Então tu vê, né? Tipo, o Ricciardo ficou o quê? 5 temporadas pela Red Bull. É bastante tempo, né? Foi suficiente pra fazer 5 corridas. Sim. 20 por temporada, né?